paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. É um tempo muito especial que nós reservamos para lermos juntos a palavra do Senhor, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para conhecermos, o projeto eterno de Deus para a nossa salvação. E o Senhor deixou registrado aqui na sua palavra tudo para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Na nossa leitura sequencial, nós estamos no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, e hoje nós vamos ler o capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler juntos? E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles.
E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porquanto diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Jedidijá, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Então nós encerramos aqui a leitura do capítulo 12, esse capítulo aqui em que Davi, depois de ouvir o profeta Natã, que trouxe a ele ali uma palavra da parte do Senhor, Davi reconheceu o seu pecado, se prostrou perante o Senhor, orou, jejuou, mas o castigo veio conforme o Senhor dissera pela palavra do profeta Natã. E depois disso, nós lemos aqui que nasceu o filho de Davi, de nome Salomão. Salomão, que nós vamos ver posteriormente, que é o filho de Davi, escolhido pelo Senhor para suceder a Davi no trono de Israel. Amém? Vamos encerrando aqui a leitura bíblica de hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.